Bom, gente, é um prazer estar de volta. Já tem algum tempo que nós, aqui da Retífica, da Motor7, não fazemos um vídeo. E dessa vez eu vou falar sobre uma coisa que, assim, já tem algum tempo, eu venho pensando em falar sobre o assunto, porém, a falta de tempo deixou, aí a coisa foi passando e eu não consegui fazer, tá? O que eu queria conversar hoje com você? Sobre quebra de eixo, quebra de virabrequim. Virabrequim quebra por causa da retífica, virabrequim com medida 0,50 quebra, 0,75 quebra, 1 milímetro quebra. É comum, existe uma lenda no meio dos mecânicos que muitos falam: eu não coloco um eixo 0,75 porque não tem resistência, não tem dureza e ele quebra. Não bota o eixo 1 milímetro porque ele quebra. Bom, é claro que isso é só um ponto de vista, ok? Isso aqui é só uma opinião, baseado em observações. O que acontece é o seguinte, eu vou colocar um vídeo aqui do lado enquanto a gente fala, para vocês verem o que acontece. Um eixo, tá? Uma árvore de manivelas, quando ele é fabricado, ele passa por vários processos, inclusive passa por um processo de dureza superficial, ele passa por uma têmpera. Algumas vezes, depois da têmpera, ele passa por outro processo chamado revenimento, mas não cabe explicação agora, não é para a gente aqui. Então, o que acontece? Os munhões são os mancais de fixo e os moentes são os mancais de biel. Especialmente nesses lugares ocorre um tratamento de dureza superficial, chamado de têmpera. A têmpera faz com que ocorra um endurecimento, um aquecimento, depois um resfriamento rápido, para que os grãos eles diminuam de tamanho, né, de volume, e consiga dar uma maior dureza superficial. Porém, essa dureza superficial, ela atinge, como a gente vai ver aqui do lado agora, eu vou colocar para vocês aí, ela atinge aí uma profundidade de aproximadamente 2,20, 2,25 milímetros, chegando até 4,25, 4,20, 4,5 milímetros, tá? Ou seja, é uma profundidade, tá? Mesmo a menor profundidade, 2,25, é uma profundidade suficiente para você tirar, numa primeira retífica, 0,25 milímetros, na segunda retífica 0,50 milímetros, na terceira 0,75 milímetros e na quarta você tirar 1 milímetro. Ainda sobra material suficiente com dureza superficial para o eixo continuar rodando até uma última retífica. Bom, pensando na fabricação, o processo de fabricação não é simples, não é fácil, é um processo bem trabalhoso e bem longo. Exige além do material bruto, não é isso? Você tem que ter o material processado, tem que ter o material trabalhado, você precisa de ter uma fundição, fundir esse material. Enfim, é um processo bem complicado para uma montadora fabricar um Jaguar, fabricar um BMW, fabricar uma Ferrari e falar para a gente que não tem uma retífica de eixo. Caso um motor de alto desempenho quebre o eixo por algum motivo ou danifique por algum motivo, tem que se jogar fora porque o mecânico simplesmente não quer usar um eixo 0,25. Gente, então, mais uma vez, esse é o meu ponto de vista. É claro que um eixo com 0,25, 0,50, 0,75 e 1 milímetro é bem possível que você utilize ele e que ele tenha uma durabilidade, ok? Ele vai ter uma durabilidade tão extensa, tão longa, quanto um eixo standard. Se um eixo standard dura 200 mil quilômetros, naturalmente um eixo 0,25 também tem que durar esses mesmos 200 mil quilômetros.
um eixo 0,75 ou um eixo de 1 milímetro. Não, mas espera aí, Rogério, olha só, você está falando isso porque você tem retífica. Pois é, eu já tive oficina mecânica, durante 35 anos tive oficina mecânica, e ao longo do tempo a gente vem estudando alguns casos. E a gente consegue entender então, consegue ler alguns estudos de caso, que a gente percebe nitidamente que a quebra do eixo, a quebra do virabequim, não se deve à retífica, ok? Então, a quebra do eixo não se deve à retífica, exceto um erro da retífica, um erro de corte, um parâmetro de corte ou a geometria do corte. Aí sim, nós podemos ter uma quebra de eixo por causa da retífica. Poxa, mas então, o que faz o eixo quebrar? Então, vamos lá, algumas coisas, alguns problemas que fazem o eixo quebrar. Por exemplo, erro de montagem. Uma montagem errada faz um eixo quebrar, ok? Calço hidráulico, também conhecido como golpe de ariete, ou golpe de ariete, ok? O calço hidráulico também faz um eixo quebrar. Retificações inadmissíveis, aí sim entra a retificação. Como retificação inadmissível? Um eixo cortado errado, fora de simetria, ok? Então isso vai fazer, né, com que o eixo quebre. Oscilações rotacionais, excesso, né, de vibração. Vibração é um problema muito sério. Se você tiver, por exemplo, os amortecedores de vibração defeituosos, tem motor que tem amortecedor de vibração, né? Então, se você tiver um amortecedor de vibração defeituoso, você pode gerar uma quebra do eixo. Da mesma forma que o amortecedor de vibração, você pode ter um volante inercial também, gerando muita vibração. O volante inercial, a massa rotante ali girando, pode provocar a quebra do eixo. Um volante mal instalado, mal torqueado, a torta ali no local, isso também pode gerar a quebra do eixo. Então, por exemplo, aí já falamos aí 1, erro de montagem, 2, calço hidráulico ou golpe de ariete, retificações inadmissíveis, oscilações rotacionais. Uma outra coisa, um quinto ponto que pode fazer um eixo quebrar, uma sobrecarga mecânica, isso também vai fazer um eixo quebrar, como falhas de combustão durante um tempo muito prolongado, durante uma viagem, durante dias, meses ou quem sabe anos. Isso vai provocar a propagação da trinca e fazer o cabeçote quebrar, fazer o eixo quebrar. Ponto de ignição muito adiantado também, é difícil isso acontecer, fazer um eixo quebrar? Mas se o eixo já tiver, por exemplo, com algum problema interno dele, na granulação, nos grãos, tá? Isso pode fazer com que inicie uma propagação, uma trinca se propague ali, tá? Tem o início da trinca e vai fazer o eixo quebrar. Um bloqueio súbito do motor, também, de repente, um diferencial que tranca, ele dá aquela trancada e acaba que o eixo todo, o motor tenta funcionar, continuar em movimento, e ele é obrigado a parar. Então, esse movimento pode fazer com que o eixo, o virabrequim, venha a quebrar. Contrapeso solto, tem alguns eixos que os contrapesos são acoplados ali, eles são parafusados. Então, contrapesos soltos ou mal instalados também faz o eixo quebrar. Um enfraquecimento do metal ou do material após um dano prévio, por exemplo, aí você tem um superaquecimento, o material azulou por algum motivo, deu uma calcinação qualquer, ficou quebradiço, isso também é possível que faça o eixo quebrar. E o 10º ponto aí, tá, são danos mecânicos no eixo. De repente, durante o transporte, o eixo bateu no chão, quebrou, entendeu? Ou deu uma trinca. Durante o transporte, de repente o eixo caiu, né, da bancada, caiu do carro, ou colocaram o eixo em pé,
e o eixo simplesmente capotou. Então iniciou-se ali, deu início a uma micro trinca, invisível ao olho nu. O ferro fundido, ele é um material quebradiço, ele é duro, e por ele ser muito duro, ele é um material quebradiço. Tá legal? Então, assim, nós falamos aqui agora para vocês 10 motivos, enumeramos 10 motivos que podem fazer o eixo vir a quebrar. Aqui do lado eu vou botar agora uma foto para vocês verem o eixo quebrado. Eu tenho alguns aqui na retífica. Quando vamos fazer a análise, a gente descobre que não foi por erro de retífica, não foi por erro de corte, não foi por geometria de corte, e muito menos foi pelo fato de ter chegado a 1 milímetro de retífica. Tá? Então, nenhuma montadora ia investir milhões em equipamento, maquinário, preocupado com a vida útil do motor, preocupado com a reutilização dos componentes, fazer um eixo que não pode sofrer uma retífica, não pode passar de 0,25, de 0,50, tá? Ou 0,75, ninguém quer, 1 milímetro ninguém quer. Ok? Então, do meu ponto de vista, ok? Eu não sou senhor da verdade, eu não detenho a verdade, eu apenas faço algumas análises de algumas coisas que acontecem, e sendo especialista em materiais, ok? Materiais metálicos, então assim eu falo para vocês com uma certa segurança. O que faz o eixo 0,75 e 1 milímetro de retífica quebrar não é o material, não é a dureza do material superficial ali, ok? Tanto no munhão quanto no moente. O que faz o eixo quebrar são outros fatores. Eu enumerei aqui para vocês 10 fatores, mas naturalmente pode ter mais fatores, beleza? Então assim, fica a dica aí. Eu tentei fazer um vídeo rapidinho depois de algum tempo sem fazer algum vídeo para vocês, tá bom? A Motor7 agradece aí a sua interação com a gente, os comentários, ok? Pode ficar à vontade para perguntar, e que sempre que possível, ok? Se estiver dentro do nosso conhecimento, a gente vai tentar responder vocês, beleza? Grande abraço a todos aí, bom trabalho para vocês, e que vocês cresçam aí profissionalmente cada vez mais. Abraço!